Fala pessoal, começando mais um vídeo de fechamento semanal de mercado para vocês. Bastante tempo sem gravar esse tipo de vídeo, já postei um vídeo hoje falando sobre como encontrar boas ações para comprar em um mercado em queda. E agora fazer um vídeo para vocês de fechamento semanal do mercado para passar um panorama e dizer um pouco sobre o que eu estou vendo para o mercado, sobre o que eu vi do mercado nessa última semana, que pelo menos para mim foi uma semana bem pesada. Enfim, vamos lá. Começando pelo S&P 500, basicamente o mercado vinha lateral já praticamente desde outubro. Pode-se dizer que ele lateralizou de fato a partir de janeiro, que é basicamente esse retângulo que vocês estão vendo aqui. E de outubro até janeiro, basicamente continuou na tendência de alta, mas uma tendência de alta fraca. Vou jogar a média de 50 aqui. E agora essa semana, hoje, o mercado está rompendo essa lateralidade, está começando, está invertendo a média, na verdade, hoje. Média de 20 com a média de 50 estão virando para queda. E, de modo geral, tudo está sendo um movimento conjunto de todos os índices, né? S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, principalmente Dow Jones, que vinha liderando a alta nos últimos meses. O mercado americano agora está liderando a queda, justamente porque provavelmente as ações que não estão ligadas à tecnologia são as ações que estão sofrendo um pouco mais nesse momento. Semana passada, a gente teve na sexta-feira os bancos americanos sofrendo bastante. Possível ver aqui através desse ETF chamado XLF. Deixa eu achar aqui, sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Basicamente o ETF caiu 2%. Enfim, os bancos americanos têm liderado essa queda. Se a gente for olhar o XLK, que é o ETF de tecnologia, continua de lado. Por isso, Dow Jones liderando essa queda e Nasdaq, curiosamente, ficando para trás agora. Nasdaq estava basicamente fazendo um triângulo ascendente, que basicamente passava a leitura de um rompimento para a continuidade da tendência de alta, porém, hoje está fazendo um rompimento desse triângulo para baixo. As médias já estão invertidas para uma tendência de queda, o que nos leva a crer que o mercado possivelmente está ensaiando um movimento de reversão, não necessariamente uma reversão de longo prazo e agora a gente vai começar a ver um bear market, mas pelo menos uma correção um pouco maior. Se a gente olhar pelo semanal, não é assustador pensar um toque nessa média de 50 na casa dos 23.700, ok? O RSP, basicamente o S&P 500, equal weight, basicamente todas as ações tendo o mesmo peso, ainda segue numa tendência de alta até que interessante, mas enfim, se o mercado de modo geral continuar caindo, ele vai acabar caindo junto, isso é algo inevitável, mas é o único que continua com as médias alinhadas para uma tendência de alta. Falando de juros, que vinham fazendo um movimento muito importante até semana passada e essa semana reverteram tudo completamente. Semana passada a gente estava vendo tanto o juros de 10 anos quanto o de 2 rompendo regiões de suporte muito relevantes, o juro de 10 abaixo dos 4% e rompendo essa linha de tendência que já vem desde 2023, o que, caso se concretizasse esse movimento de queda, seria super relevante. E o de 2 também chegou, na verdade, a fazer um rompimento na sexta, junto com o de 10, mas essa semana já reverteu tudo por causa da guerra no Irã, né? Então, o preço do petróleo subindo absurdamente acarreta num aumento da inflação que sobe de forma tão rápida quanto o petróleo subindo, e isso, obviamente, obriga o Fed a aumentar juros caso essa inflação persista, e o mercado, obviamente, já começa a precificar isso, jogando os juros para cima. Uma observação interessante de ser feita é que sexta-feira passada, se a gente for ver, tanto o juro de 2 quanto o juro de 10 despencaram. Ok? Sexta-feira é esse que andou aqui. Foi justamente o dia que eles fizeram esse rompimento.
Porém, sexta-feira passada a gente teve a divulgação do PPI, que é basicamente o índice de preços ao produtor. E veio um dado horroroso, um dado de preços, mostrando que os preços tinham subido para os produtores, ou seja, indicando inflação, que jogaria teoricamente os juros para cima. Porém, a gente pode ver aqui que os juros caíram. Isso levanta uma incógnita: o que o mercado está precificando? Se a gente for olhar, na sexta-feira passada, o petróleo subiu quase 4%, 3,5%. Ou seja, basicamente o mercado estava gritando na sexta-feira passada que a gente teria o ataque do Irã na sexta-feira. Eu imagino que não, mas caso alguém me siga no Twitter, eu até fiz um tweet na sexta-feira à noite falando que só existiam duas possibilidades a partir disso. Ou a gente tinha um problema sério nos bancos americanos, porque foi também um dia que os bancos despencaram, tinha banco grande caindo 7%, ou o mercado estava basicamente comprando defesa e fazendo hedge, comprando petróleo, porque já sabiam que ia acontecer o ataque no Irã. E falei que o ataque no Irã era muito mais provável porque não faria sentido um problema nos bancos gerar um aumento de 3,5% no petróleo. Dito e feito, ataque no Irã aconteceu. E essa semana, hoje especificamente, a gente tem mais um problema nesse contexto de juros, porque hoje a gente teve um payroll horroroso, se eu não me engano foram 84 mil demissões líquidas, ou seja, a economia americana não contratou nada em fevereiro, demitiu, e a maior parte disso foi do setor privado, que é um problema maior ainda. E um payroll ruim, normalmente o mercado vai precificar o quê? Corte de juros. Então os juros cairiam, como vocês podem ver aqui, o juro de 2 está caindo 2 basis points hoje. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem o mercado precificando uma alta nos juros por causa do petróleo, que gera inflação. Ou seja, basicamente é como se fosse um beco sem saída para o Fed, porque um mercado de trabalho fraco pede corte e uma inflação alta pede aumento nos juros. Ou seja, se esse cenário persistir e o mercado de trabalho continuar demitindo consistentemente e a inflação de fato começar a aumentar, que provavelmente vai, porque esse conflito no Oriente Médio não parece ser algo que vai passar tão rápido, e mesmo que acabe amanhã, diversas partes importantes da infraestrutura de petróleo dos países da região já foram destruídos pelo Irã. Então, querendo ou não, eu imagino que existiria algum tempo até que essa produção e esse transporte se recuperasse. Isso tudo só pode levar para um cenário de estagflação. Você tem uma economia que não cresce e uma inflação alta. Seria péssimo, principalmente para o mercado de ações. Enfim, um tema talvez um pouco mais chato, se você quer ouvir só sobre análise técnica, mas extremamente importante para ter uma visão mais macro da direção do mercado e entender o que está acontecendo. EWZ, menção honrosa, essa semana despencou. Um dos motivos para eu ter falado que a minha semana foi bem pesada. Ainda está numa tendência de alta, pode fazer um pullback na média de 50, apesar de o cenário atual não estar favorecendo tanto mais os mercados emergentes, porque basicamente a gente tem essa semana a gente notou um comportamento mais defensivo. Então o que está sendo comprado? Petróleo e dólar. Basicamente, as pessoas, vocês podem ver aqui que o DXY se valorizou, subiu essa semana, ou seja, o dólar se valorizou, que é basicamente o movimento das pessoas botando dinheiro em caixa, basicamente, nem títulos as pessoas estão comprando, senão os juros, os rendimentos teriam caído. E até mesmo o ouro sofreu essa semana também. Então, basicamente, está sendo um movimento só de botar dinheiro em caixa e ficar quieto com esse dinheiro em caixa, o que não favorece, obviamente, mercados emergentes. DBC, um ETF de commodities que eu já venho falando há muitos vídeos. Essa semana se mostrou um excelente hedge para todo esse caos que aconteceu, justamente porque está aportado em petróleo. Então,
se hipoteticamente alguém tivesse comprado o DBC, você teria surfado tanto aquela explosão do ouro e da prata no final do ano passado, e agora você estaria surfando essa explosão do petróleo. Então, só essa semana, esse ETF se valorizou quase 10%, que seria excelente para segurar uma carteira de investimento nessa semana em que quase tudo caiu. Prata e ouro, como eu falei, sofreram essa semana, mesmo que o ouro seja considerado, né, proteção em tempos de incerteza, as pessoas compram ouro. Essa semana não foi o caso. E a prata, basicamente, derreteu. E eu estava certo sobre a minha análise na prata, né, olhando aqui para o Gold Silver Ratio quando tocasse 44 pontos. Vocês podem ver que foi exatamente o topo da prata. Tocou nos 44 pontos. A prata marcou topo basicamente 2 dias depois, tocou no dia 26 de janeiro e a prata marcou topo no dia 29 e logo depois derreteu 30% em um dia, ou seja, a análise estava completamente correta. E basicamente para a prata eu estou olhando essa onda ABC aqui, como está desenhado, então eu não espero que a prata volte a renovar topo, eu basicamente espero que a prata continue esse movimento de queda. Pode ser que ela continue subindo até esse 61%, mas vocês podem voltar para os ciclos passados desses movimentos parabólicos da prata. Todas as vezes foi exatamente o mesmo padrão, nova máxima, o mercado derrete em alguns dias, faz uma correção dando a impressão de que vai voltar a subir e depois derrete de novo. Foi assim em 2011, foi assim em 1980. Só voltar o gráfico aqui para mostrar para vocês. Exatamente a mesma coisa. Então esse é o movimento que eu espero para a prata. Já o ouro não necessariamente, porque o ouro tem acaba sendo um ativo mais estável do que a prata, mas de qualquer forma o ouro também não tem demonstrado muita força nesse cenário. Vocês podem ver que no mesmo dia que a prata derreteu, o ouro derreteu junto, caiu 10% e essa semana também deixou uma barra vendedora aqui bastante preocupante. Ou seja, as mesmas setas que eu desenhei aqui mostrando, né, que o ouro vinha recorrentemente tendo dias de venda muito forte, isso basicamente continua acontecendo. Não significa que o ouro terminou seu ciclo de alta, pode continuar subindo ainda, mas é algo a se ficar atento. Eu esperaria o ouro pelo menos começar a fazer rompimentos mais fortes para pensar em comprar, por exemplo, romper essa linha de tendência aqui. Petróleo não tem muito o que dizer, quer dizer, na verdade tem o que dizer, mas não tem o que dizer porque está bem óbvio. 92 dólares subindo 10% hoje na semana, acumula uma alta de 27%. Basicamente rompeu todas as resistências, rompeu o canal, rompeu retrações, já inverteu as médias para cima, então é um gráfico que mostra basicamente um momento gigantesco, justamente essa explosão de preço. E assim, olhando pelo gráfico, semana que vem sugere alta, mas assim como eu falei diversas vezes sobre o petróleo quando estava nessa região de fundo, é um ativo difícil de você passar uma análise concreta baseada em análise técnica, porque é um ativo que está muito suscetível a essas questões geopolíticas que são completamente imprevisíveis, mas graficamente falando é um rompimento de um canal de baixa, enfim, inverteu as médias, ativou estruturas de alta, ativou um fundo duplo, perdão, aqui também. Então, graficamente falando, é um movimento de alta claríssimo para a próxima semana, quem sabe para as próximas semanas. Se isso acontecer, a economia mundial vai estar num sério problema. Os commodities agrícolas que eu vinha falando também há muito tempo, não vejo absolutamente ninguém falando disso, mas mais uma vez, mais uma análise correta aí, basicamente todas as três, e milho e trigo, disparando para cima, basicamente essas últimas semanas. Podem ver que a soja já estava mais alinhada para alta, tendo rompido esse triângulo ascendente aqui. Já rompeu, fez de fato o pullback na inversão das médias aqui embaixo e disparou para cima. Aqui o milho fez o rompimento desse triângulo também e agora está ativando um pivô de alta, tudo sugerindo para a continuidade da alta, médias inverteram para cima. E o trigo rompeu essa cunha descendente, que no caso seria uma cunha de reversão, porque vem de uma tendência de baixa, e simplesmente disparou para cima, médias invertidas também, já ativou pivô, já ativou também, aqui no caso seria um fundo triplo.
Então, os commodities aí seguem super fortes, como o DBC mostra claramente para a gente aqui, né? Desde o rompimento que aconteceu em janeiro, o ETF já subiu 20%, enquanto o S&P 500 de janeiro para agora caiu aí 2%, né? Já falei de Nasdaq, Bitcoin, basicamente mais uma análise correta também. Bitcoin de fato continua a queda depois daquele movimento de lateralidade. Foi fazer o pullback na casa dos 100 mil e na média de 50 do semanal, onde ele inverteu média de 20 com média de 50. A minha visão para o Bitcoin, ela continua sendo uma visão de queda. Difícil dizer até quanto, mas até quando eu tenho um panorama bem melhor, que seria outubro. Basicamente, existe um ciclo no Bitcoin de 1430 dias, que foram as marcações de fundo, foi quando o Bitcoin marcou os últimos fundos de todos os ciclos completos dele. Então, o fundo de 2018, passaram-se 1430 dias, marcou um fundo em 22. Então, eu estou basicamente esperando um fundo para o Bitcoin em outubro desse ano. Difícil dizer o preço, mas se fosse na casa dos 55, entre 50 e 60 mil dólares, eu acharia plausível, tá bom? Ahn, Caso seja, seria uma correção, eu acho que um pouco menor do que ele faz ahn, dentro de cada ciclo, porque seria uma correção aqui de aproximadamente 60%. Nos outros ciclos foram correções de entre 70% e 90%. Para ser uma correção de 75%, a gente estaria falando de 31 mil dólares. Independente disso, eu continuo com uma visão baixista para o Bitcoin. Já dá para ver mais uma bandeira de queda aqui. Basicamente, o mercado fazendo pullback na média de 50 aí nessa região de resistência. Para mim, a queda aqui é clara, apesar de a gente ter, assim como no ouro eu comentei sobre os candles de queda, aqui no Bitcoin a gente tem candles de alta bem relevantes aparecendo. Ainda assim, eu continuo com uma visão de queda, porque graficamente falando é uma tendência de queda óbvia. Não tem por que começar a falar de alta aqui ainda, pelo menos não na minha visão. E bom, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês a formar um panorama mais completo sobre o que o mercado fez essa semana e sobre o que ele pode fazer na próxima semana. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Recomenda esse vídeo para algum amigo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até semana que vem.